Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, turma, hoje eu vou começar a fazer alguns exercícios do livro, né? Selecionei aqui e vamos resolver aqui juntos. Então, já se ajeita aí, prepara o livro, o material de estudo e vamos começar. Ok, turma, na página 37 eu selecionei dois exercícios. O primeiro foi o número 13, que diz assim: em relação à corrente elétrica, considere as afirmativas a seguir. A corrente elétrica é uma grandeza escalar, definida como a razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio e em um intervalo de tempo. Segundo, a corrente elétrica convencional descreve o fluxo das cargas elétricas positivas. Terceira, os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. 4. O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. Assinale a alternativa correta. Então vamos analisar cada uma delas aqui. Pessoal, a primeira afirmativa é correta, né? Ou seja, verdadeira. A corrente elétrica é uma grandeza escalar. Igor, o que é uma grandeza escalar? Pessoal, grandeza escalar é toda grandeza que, para que ela fique bem definida, basta você associar a unidade a um número. Por exemplo, se eu falo para você o seguinte: agora são 8 horas. Vamos lá. Estou falando de tempo, uma grandeza física. 8, um número. Horas, unidade. Só com o número e a unidade você foi capaz de entender a informação completa, né? Então, ou seja, toda grandeza física que basta o número, né, um número seguido da sua unidade, é uma grandeza escalar. Agora, se você precisa de mais informações, essa grandeza passa a ser a chamada grandeza vetorial, que só o número e a unidade não é suficiente para que você entenda. Exemplo de grandeza vetorial é, por exemplo, força. Você tem, vamos lá, você vai aplicar uma força num objeto. Eu faço uma força de 100 newton, né? Um número seguido da unidade. Só que aí, beleza, qual que é a próxima pergunta que você faz? Tá, você faz uma força de 100 newtons para onde? Né? Ou seja, você faz uma força horizontal, vertical, diagonal, né? Então, ou seja, quando você precisa de mais informações, é chamada grandeza vetorial. E a corrente elétrica, sim, é definida como a razão entre a variação da quantidade de carga e o intervalo de tempo, como a formulinha que está destacada no nosso livro. Certinho. A segunda afirmativa também é verdadeira. Como a corrente elétrica convencional descreve o fluxo das cargas elétricas positivas. Sim, verdadeiro. Como nós já vimos nas nossas aulas passadas, quem realmente se movimenta são as cargas negativas, né? Ou seja, os elétrons. Só que antes disso ter sido descoberto, todo o estudo, todas as análises que eram feitas nessa área eram consideradas com a carga positiva sendo a responsável pela geração da carga elétrica. Ou seja, eram as cargas positivas que se deslocavam. Aí, quando foi descoberto que eles estavam vendo tudo errado, que na verdade eram os elétrons, não as cargas positivas, aí teve aquele embate, né? E agora, vamos ter que mudar tudo? Aí não, decidiram por convenção manter o que já estava sendo feito. Então você tem o sentido convencional da corrente elétrica e o sentido real da corrente elétrica. O convencional é o fluxo das cargas positivas e o real é o das cargas negativas.
Belezinha? Eu expliquei isso, botei até uma figura lá na aula passada, né? Em uma das aulas passadas, onde eu expliquei isso. Né? Espero que você tenha visto e lembrado aqui. E a terceira afirmativa diz o seguinte: os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. Pessoal, isso é falso, tá? Não é isso que acontece. Na verdade, os elétrons se movem no interior de um fluxo, no interior de um fio, né? A uma velocidade muito baixa. Muito baixa. Aí, o livro de vocês não fala isso, né? Então, você teria que fazer uma pesquisa, né? Aí, na pesquisa que você achar na internet, aí você acha que a velocidade com que os elétrons fluem no interior, na verdade, é de aproximadamente 1 centímetro por segundo, né? Sim, realmente é bem devagar. O que acontece é o seguinte: imagina imagina os elétrons sendo umas bolinhas, né? Aí coloca uma bolinha ao lado da outra e vai colocando ao longo desse fio. Quando você faz com que esses elétrons se movimentem, essas bolinhas vão começar a se deslocar, né? Então, ou seja, uma bolinha não vai atropelar a outra, entende o que eu estou querendo dizer? Então, aí ela é bem baixa mesmo, tá? Então fica aí de curiosidade, né, de conhecimento para vocês. Essa ideia de que se move na velocidade da luz, né, é algo, né, assim, exemplo, você, pô Igor, mas eu clico no botão aqui do interruptor, a luz acende imediatamente, né? Aí a gente aí essas coisas fazem com que a gente entenda isso, né? Que a gente assuma essas coisas, mas não, na verdade não é isso que acontece, a velocidade é bem baixa. Por que que acende instantaneamente? Porque os elétrons que estavam já próximos da lâmpada, né? Colado na lâmpada, já chegaram nele, já chegaram lá, entendeu? Entenderam a ideia? Então tá bom. E a quarta e última afirmação diz o seguinte: o campo elétrico é o responsável por fazer as cargas elétricas se movimentarem no circuito elétrico. Sim, verdadeiro. Afinal, olha a figura aqui, ó. Temos a nossa bateria e a chave, né? E aí você tem, naturalmente, o movimento dos elétrons, né, devido aos elétrons livres, de forma desordenada, de forma aleatória. Uma vez que você fecha a chave, vai ser gerado um campo elétrico onde vai ordenar esses elétrons, e aí nisso também surge a diferença de potencial, que é a responsável, né, por fazer com que os elétrons se movimentem no interior do condutor. Né, como nós já vimos, lembra aquela figurinha que eu coloquei lá? Tem a diferença de potencial, né, empurrando o elétron, né, a corrente elétrica, enfim, né, aulas passadas. Eu espero que você tenha visto a figurinha lá, né, tipo, que relaciona as três, né, que é DDP, corrente e resistência, né. Bom, galera, então é isso. Nós temos então que a afirmativa 1 é verdadeira, 2 também é verdadeira, 3 é falsa e 4 verdadeira. O livro pediu o exercício que você assinale a alternativa correta. Então, a resposta é a letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Beleza, turma? Espero que vocês tenham acertado aí também. Então, vamos seguir para o próximo. Galera, o próximo é o número 15. E diz assim: um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Cobre, metal, metal condutor.
Opa, né? Fica atento aí. Nessas figuras estão representadas as montagens feitas por 4 estudantes: Carlos, João, Mateus e Pedro. Considerando-se essas 4 ligações, é correto afirmar que a lâmpada vai acender apenas... Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, a do Mateus a gente pode descartar imediatamente, né? Afinal, como nós estamos analisando um circuito elétrico, eu falei nas nossas aulas que um circuito elétrico, né, onde você vai ter a passagem da corrente elétrica, só vai acontecer em um circuito fechado. Ou seja, o fio de cobre, que é o nosso fio condutor, ele tem que estar ligado, né? Como? Ele tem que estar ligado de um jeito onde o polo negativo da nossa pilha esteja ligado ao polo positivo da pilha, né? Ou seja, fazendo um circuito fechado. Se você vê ali, ó, o Mateus usou o fio de cobre para ligar o polo positivo da pilha à lâmpada. E o polo negativo? Lembra? Só teremos passagem de corrente elétrica, né, quando a gente fechar o circuito, e aí vai ter a DDP, a diferença de potencial junto, né, com o campo elétrico, né? E aqui você não tem uma diferença de potencial, né? Ou seja, você não tem um campo elétrico aqui. Então, a do Mateus não funciona. Então, você já pode descartar ela. Sendo assim, sobrou Carlos, João e Pedro. Pois bem, pessoal, olha só. Como que é um corpo de uma lâmpada, né? Galera, nós temos... Repara bem a imagem. Nós temos a lâmpada. Olha aqui para a imagem do Carlos, né? Nós temos a lâmpada, certo? Tá aqui, ó. O bulbo, né? Tá aqui, a bolinha. O corpo, com o desenho do rosqueamento, né? Onde você vai rosquear no soquete. E a pontinha preta. Essa pontinha preta, pessoal, é o seguinte. Como que funciona uma lâmpada? Olha, vem comigo aqui. Olha aí, turma. Olha como é que como é que a lâmpada funciona. Nós temos os elétrons, né, que vão percorrer o circuito e vão passar no seu interior, certo? E aí, ao passar no seu interior, a lâmpada vai acender, né? O que vai acontecer? Quando os elétrons passam para a lâmpada, aí vem aquela pergunta, mas como que os elétrons vão passar para a lâmpada? Afinal, a lâmpada é uma resistência, né? No interior da lâmpada tem uma resistência. E a resistência é todo o filamento, né, enroladinho, que está aqui no passo 3, ó. Gigante encolhido, né, com cerca de 2 metros enrolado em dupla espiral, o filamento é um fio de tungstênio, né? Ou seja, esse filamento é a nossa resistência. E aí os terminais dessa resistência vão estar ligados como? Um vai estar ligado, né, que seguindo esse desenho, um vai estar ligado na pontinha preta da lâmpada, onde está ligado, onde está vendo, acompanha a seta, tá vendo? A seta com o polo positivo aqui, né? Tá vendo? Tá bem naquela onde desenha a pontinha preta, enquanto a outra extremidade dessa resistência está ligada aonde? Ó, olha onde é que o polo negativo, né, tá entrando. Nesse corpo lateral, onde exatamente tem um rosqueamento. Se você tiver a oportunidade aí de pegar uma lâmpada, seja da sua luminária e tudo, você vai ver que essa parte de rosqueamento é uma parte de metal. E é para deixar a lâmpada bonita? Não. É porque os elétrons vão chegar do circuito, vão passar para o metal e aí, consequentemente, vão para a resistência, né? Se você tem uma lâmpada incandescente em casa, é assim que funciona, né? O procedimento é assim que funciona. Bom, gente, entenderam? Então, volta aqui. Olha só, então,
Olha a configuração do João e do Pedro. Você vê que os dois terminais da resistência da lâmpada estão conectados. Ó, no do João, um terminal está ligado no polo positivo e o outro terminal está ligado no fio condutor. E no caso do Pedro, ele só inverteu, né? O polo da lâmpada está ligado na pilha, enquanto o outro está ligado no fio. Sem problema nenhum. A ordem dos fatores não vai alterar isso, né? Não vai alterar, a lâmpada vai acender nesses dois casos. Só que olha o Carlos. O Carlos ele criou um circuito fechado, né? Só que ele ligou o polo positivo da lâmpada e o fio de cobre no mesmo terminal da lâmpada, ou seja, no corpo lateral, né, na parte de rosqueamento. Olha a parte preta ali, ó. A parte preta é o outro terminal da resistência, ou seja, ela está ali vazia, sem nada. Então, o que está acontecendo aqui? Você não está tendo passagem de corrente pela lâmpada, né? No interior da lâmpada, eu quero dizer. Sendo assim, se você não tem a passagem de corrente elétrica no interior da lâmpada, né? Vamos analisar aqui, ó. Analisando o sentido real da corrente elétrica. Os elétrons vão sair do polo negativo e vão até o polo positivo, certo? Então, o que acontece? Os elétrons vão passar aqui, analisando Carlos, saindo do polo negativo, atravessam o fio condutor, chegam no corpo lateral. E o corpo lateral está em contato com o polo positivo. Então, os elétrons vão circular, né? Ou seja, vão passar pela margem, né? Vão rodear esse corpo metálico, né? E chegam no polo positivo. Ou seja, eles não vão passar pelo interior da lâmpada. E se não vão passar pelo interior da lâmpada, a lâmpada não vai acender. Que é exatamente isso que acontece no de João e do Pedro. Repara só, tanto em João quanto Pedro, o fio está ligado em um dos terminais da lâmpada e o outro terminal está ligado no polo. Logo, a corrente elétrica vai chegar nesse terminal, passar por dentro da lâmpada e sair pelo outro. A corrente elétrica passando no interior da lâmpada, a lâmpada vai acender. Então, a resposta, pessoal, é a letra C. Apenas nas montagens de João e Pedro a lâmpada vai acender. Entenderam, galerinha? Show de bola? Acertaram aí? Maravilha! Vamos seguir. Galerinha, agora página 65, número 8. Diz assim: ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio: economize, lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica em kWh será de... Aí tem aqui as alternativas. Vamos lá então, galera. Vamos analisar aqui e fazer as continhas. Ok, galera. Vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro a lâmpada fluorescente. A potência da lâmpada fluorescente é o quê? A energia elétrica que ela consome dividido pelo tempo. Como diz o anúncio, a potência elétrica de uma lâmpada fluorescente é 15 watts. A energia eu quero saber. E o tempo é 1 hora. Né? Igor, eu preciso fazer alguma mudança de unidade? Não, você não precisa, porque como o exercício perguntou, eu quero em kWh. A potência já está em watts, maravilha. O tempo já está em hora, então você não precisa alterar, tá? Então, vamos substituir. Você tem que 15 é igual a essa energia dividida por 1. Então, a nossa energia,
né, na lâmpada fluorescente, ou seja, a lâmpada fluorescente vai consumir 15 watt-hora. Opa, mas o exercício pediu em kWh. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que dividir por 1000. Dividindo 15 por 1000, você chega no valor de 0,015 kWh. Tá? KWh é uma outra unidade de energia, como eu expliquei para você na aula referente a essa parte da matéria. Vamos analisar agora a lâmpada incandescente. É o mesmo raciocínio. Potência, energia pelo tempo. Agora vamos calcular a energia da lâmpada incandescente. Potência, 60 watts. Tempo, 1 hora. Então vamos substituir na fórmula. 60 igual a energia dividido por 1. Logo, a energia consumida pela lâmpada incandescente é de 60 watt-hora. De novo, o exercício já pede lá no enunciado. Eu quero em kWh. Então, você tem que dividir por 1000. Quilo é 10 ao cubo. Quilo é 1000. Então, você precisa dividir por 1000 para poder achar esse valor. E com isso, você acha que a energia consumida por uma lâmpada incandescente é de 0,06 kWh. Então, vamos lá. Qual é a economia de energia, né, que você vai ter nessa 1 hora usando uma lâmpada fluorescente ao invés de uma incandescente? Basta você fazer a diferença, né, entre essas energias. Vamos lá então, a energia da incandescente 0,06 menos a da fluorescente 0,015. Com isso você chega ao valor de 0,045 kWh, que é a letra E. Então, pessoal, eis a nossa resposta. A economia de energia elétrica em kWh foi de 0,045 kWh. Show? E aí, galera, olha só. Vamos fazer um exercício a mais aqui, né? Isso não está no livro, né? Mas sempre quando a gente fala em economia de energia, economia geralmente a gente associa a dinheiro. Então, galera, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Quanto dinheiro, né? Quantos reais você economizou fazendo essa troca? Vamos considerar que a tarifa que a rede elétrica, né, cobra por kWh é de 30 centavos. Como eu já falei numa aula passada, o custo da energia vai ser o quê? A energia elétrica consumida em kWh vezes a tarifa, né, do kWh. Então, o custo vai ser quanto? Essa energia que nós economizamos vezes a tarifa. E a gente chega a um valor de 0,0135 reais. Ou seja, em 1 hora, esse foi o valor que você economizou na sua conta de luz com essa lâmpada. Nossa, Igor, mas isso é nada. Isso é menos de 1 centavo, né? Isso é um pouco mais de 1 centavo. Que isso? Isso é quase nada. Pois é, em 1 hora. Vamos considerar que essa lâmpada fica ligada 10 horas por dia. Se ela fica ligada por 10 horas, se em 1 hora você economiza 0,0135 reais, em 10 horas você vai economizar 0,135 reais. Em um mês, quanto você economizou? Um mês, vamos considerar que tem 30 dias. Então é 0,135 vezes 30. Você teve uma economia de R$ 4,05. Ou seja, com essa uma lâmpada que você trocou, a sua conta de energia virá R$ 4,05 mais barata. E aí, vamos considerar que você, ao invés de trocar uma lâmpada, você trocou 5 lâmpadas e as 5 funcionam da mesma forma. 10 horas por dia, né? Em um mês, quanto você economizou fazendo essa troca de 5 lâmpadas incandescentes por 5 lâmpadas fluorescentes? Você economiza
5 vezes R$ 4,05. Você economizou R$ 20,25. Ou seja, em um mês, você fazendo essa troca das 5 incandescentes pelas 5 fluorescentes, você teve uma economia de energia de R$ 20,25. Sua conta de luz agradece. O seu bolso agradece, né? Legal? Entenderam aí, gente? O raciocínio aqui que eu fiz? Show de bola. Então, vamos para o nosso último aqui. No estado do Paraná, o exercício número 18 da página 68, desculpa. No estado do Paraná, a tensão de operação da rede elétrica é de 110 volts, enquanto que em Santa Catarina, por exemplo, a tensão é de 220 volts. Se você desejar ligar um aparelho cuja tensão é de 110 volts no estado de Santa Catarina, onde a tensão é de 220 volts, será necessário o uso do transformador. Transformadores são dispositivos capazes de alterar a tensão elétrica. Considerando que o seu transformador tem um enrolamento primário de 500 voltas a ser ligado em uma tensão de 110 volts, quantas voltas deve ter um enrolamento secundário para fornecer uma tensão de 220 volts? Pessoal, bem simples, o enunciado já até te explicou tudo, o conceito de transformadores, ou seja, basta você lembrar da formulinha. É um exercício de aplicação de fórmula direta. Então, vamos ver aqui. Gente, aplicação direta de fórmula, certo? Então, a formulinha é o número de voltas, né, do enrolamento primário dividido pelo número de voltas do enrolamento secundário. Isso é igual a DDP de entrada, né, ou seja, a DDP que vai chegar, a tensão que vai chegar no enrolamento primário, dividido pela tensão que vai sair, né, no enrolamento secundário, ou seja, a tensão de saída, né? Ou seja, o P é a tensão que chega e a US é a tensão de saída, a tensão que você quer. No caso aqui, o exercício é o seguinte, ele já deu todas as informações para você, que o número de voltas do seu enrolamento primário é 500 voltas. A DDP de chegada, a DDP de entrada, que chega nessas 500 voltas, é de 110 volts. A DDP de saída, ou seja, a DDP, a tensão que eu quero que saia, é de 220. Então, quantas voltas eu preciso? Só substituir direto tudo na fórmula. Aí física passa a ser matemática, né? Só você fazer a conta agora. A parte da física você já fez. E com isso, fazendo as continhas, você chega aqui. O número de voltas na bobina secundária, né, é de 1000 voltas, tá? Sem segredos, né? Você tem 500 dividido pelo número de voltas que você quer, igual 110 por 220, né? Passo 220 multiplicando, o número de voltas passa para o outro lado também, multiplicando. 500 vezes 220, 110 mil, igual, né, o número de voltas vezes 110. Passa esse 110 dividindo, 110 mil por 110, isso vai dar 1000 voltas. Tranquilo, né, gente? Bom, turma, esse aqui foram só alguns que eu selecionei, tá? E aí na aula de semana que vem eu vou selecionar outros exercícios, tá? Para a gente fazer aqui nas nossas aulas, tá? Porque todo o conteúdo, né, você já reparou aí, todo o conteúdo referente ao segundo bimestre já foi dado. Então, até o período de provas, né, vamos só ficar fazendo exercício. Beleza? Bom, gente, sem mais delongas, que a aula já está ficando gigantesca. Bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.